Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com o jornalista, meu velho companheiro, Luiz Nassif. Nassif é mineiro de Poços de Caldas e começou no jornalismo cedo, aos 13 anos de idade. Aos 20, já estava na revista Veja e aos 24, já era repórter de economia. Passou pelo Jornal da Tarde, onde criou a seção Seu Dinheiro e o Jornal do Carro. Na Folha de São Paulo, criou a seção Dinheiro Vivo e participou da criação do Datafolha. Por muitos anos, Nassif foi colunista e membro do conselho editorial do jornal. Já foi comentarista e apresentador no rádio e na TV. Até 2016, comandou o programa Brasilianas, na TV Brasil. Nassif também é compositor, bandolinista e pesquisador de choro. Nassif, eu queria começar pelo seguinte: mais de 100 dias depois do novo governo, há algum motivo, olhando de maneira benevolente, para algum otimismo em relação à política econômica que este governo tenta implementar? Tem um motivo de otimismo. Ela é tão ruim, tão dissociada da realidade que vai ser revertida em algum momento. Né? E daí entra não só a política econômica, mas o próprio presidente. Né? Não existe. Né? O que ele faz lá não está no campo da política. É uma piração geral, né? Essas visões. E o Paulo Guedes, o pessoal eles colocam como pontos de racionalidade lá Paulo Guedes, Sérgio Moro. O Paulo Guedes, eu já escrevi sobre isso, ele é um Bolsonaro com PhD, totalmente dissociado da realidade. O que ele tem uma posição ideológica, ele quer destruir a Constituição de 88, o Estado varguista, e não tem a menor ideia sobre o que colocar no lugar. Então a gente fala, poxa, mas daqui a pouco o Brasil cai na real. Mas o que está ocorrendo hoje de prejuízo irreversível é muito grande. Pega a Embraer. A Embraer, você tinha todo o entorno dela, toda uma cadeia produtiva em torno dela, desenvolvendo tecnologia. Acabaram com a Embraer. Você pega agora... Então, digamos, esse campo dos grandes negócios, eles estão fazendo e desmontando políticas que levaram 20, 30 anos para serem montadas. Todo aquele processo de construção que vem. O Collor, com todas aquelas coisas trabalhadas dele, começa com uma coisa, destrói outra. Entra o Fernando Henrique, com todas as críticas que se faz, avança no amadurecimento do país. O Lula, com todas as críticas que se possa fazer, avança, dá saltos extraordinários para dar uma dimensão de uma semipotência brasileira. Né? E, de repente, tudo isso é destruído por uma maluquice, né? Uma maluquice. Os olavistas, de um lado. O Bolsonaro ele não tem discernimento para coisas banais. Nós não estamos falando, querendo comparar ele com o Fernando Henrique, ou Lula, ou Dilma. Ele não tem discernimento como um cidadão comum, né? E é o sujeito que, essa loucura do Supremo, do Luiz Roberto Barroso, de destruir as instituições, os partidos políticos, do Moro, destruir a economia brasileira, levou a gente. Né? Não tem nada. É um governo destruidor. Outro dia esteve aí, nesta cadeira em que você está, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que também, usando uma frase que você repetiu agora há pouco, com todas as críticas que se possa fazer em relação à visão dele de Brasil, ou o trabalho que já tenha feito, é indiscutivelmente um agente, um coparticipante da vida econômica brasileira nos últimos 50, 60 anos. Sim, da maior respeitabilidade. Ele nem sequer conhece pessoalmente o Paulo Guedes. Isso diz alguma coisa em relação ao Paulo Guedes ou é apenas uma questão geracional? Não, eu conheci bem o Paulo Guedes nos anos 90.
Você conheceu Conheci bem? bem. O Paulo Guedes era um escoteiro. Ele não era de se ligar a panelinhas acadêmicas. Pessoalmente é interessante até. Tá. Você vê, ele vai lá no Congresso, quebra aquele pau danado, isso. daí tem um deputado do Rio que fez um belíssimo discurso lá, destruindo a proposta da Previdência dele, e na saída ele quis marcar uma conversa. Ele respeita a inteligência. Tá. Agora, é um sujeito briguento, nunca foi agregador. Em todos os lugares que ele passou, ele brigava com todo mundo. Não é gestor. Ele tem 500 ideias na cabeça e não sabe implementar nenhuma. Não tem a menor experiência de políticas públicas. E o que ele quer é essa loucura. Você tem hoje, dentre todas as loucuras, você tem um negócio chamado anarquismo de mercado, uma coisa assim, que é uma molecada que acha que você tem que acabar o Estado em tudo. É só mercado. Que é uma piração. Isso aí é uma volta... É o fim de tudo que ocorreu da Renascença para cá, né? E o Paulo Guedes encampa isso. Então, vamos pegar um caso aqui recente, Pronatec. Daí entra o secretário dele, precisamos rever o Pronatec. O Pronatec não deu certo. Por que não deu certo? Curso profissionalizante, de graça, usando a estrutura do SESI, SENAC, tudo, que é a melhor parte das confederações. Não deu certo porque só consegue colocar 10% dos estudantes. Pô, nós estamos numa economia com 13 milhões e meio de desempregados. Não tem nada a ver com o Pronatec. Então vamos acabar com o Pronatec e criar um novo Pronatec liberal. Como é que é isso? Então todo mundo se candidata, quem quiser se candidata, dá curso aí. Daí você pergunta, como é que vai ser a fiscalização? Não tem a menor ideia. Faz um edital. E eles vão dar voucher para trabalhadores e empresas adaptadas às necessidades do mercado. Como é que vão selecionar os trabalhadores? Eles não têm a menor noção. Então eles vão destruindo coisa por coisa, em cima de um discurso vago aí, e sem a menor ideia do como fazer, que é a parte mais difícil da história. E o Paulo Guedes é disso. Ele, lá atrás, ele ganhou dinheiro, porque no período que os bancos de investimento, não tinha muito insider também no Banco Central, ele fez apostas corretas no fracasso da economia pós-real, que ocorreu também, acertou em alguns momentos, mas nunca foi gestor, nunca foi um sujeito de políticas públicas, sempre foi um sujeito fundamentalmente ideológico, que não vê a realidade, ele ainda acha que o Chile do Pinochet foi o suprassumo do crescimento, né? Para participar desta conversa, convidamos Ana Marta Lima, dirigente do Sindicato dos Bancários, que coordena o coletivo de combate ao racismo. E convocamos também a economista do Diese, Zeira Camargo. Eu agradeço muito a presença das duas e começo com você, até porque, Ana Marta é de uma sonoridade o seu nome, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha conhecido uma Ana Marta. Adorei. Pode fazer a primeira pergunta, Nassif. Nassif, como bem dito, né, 100 dias de governo Bolsonaro. Essa reforma da Previdência, que não é reforma, é uma deforma, nós já tivemos aí um levantamento, né, sobre a rejeição que o governo já tem tido com a população, devido a essa reforma, que vem, na verdade, prejudicar muito a população, que já está sofrendo com um grande número de desempregados. Para você, esses 100 dias, com esse governo que realmente não vai respeitar os direitos da população no geral, vai cada vez mais trazer um olhar negativo para esse governo do Bolsonaro? Qual o seu ponto de vista? Eu acho que a reforma não passa, né? Porque o que você tem, ele está fazendo um conjunto de sofismas aí, o Paulo Guedes, né? Os estados estão apertados, tá? Só que o sistema dos estados não tem nada a ver com o sistema geral da Previdência. Não, mas tem privilégios. Então ataque os privilégios do setor público que possa existir, em vez de generalizar, né? Mas o ponto central, quando um deputado investe contra a legislação trabalhista, você pega a maior parte dos deputados, eles não estão em regiões organizadas. Então, eles estão em cidades que têm pequenos empresários, tudo. Então, eles não sofrem a rejeição de quem votou contra direitos trabalhistas. Quando você pega a Previdência, não. Ele está pegando a avó dele, está pegando o vizinho. Tá. Então, para o sujeito apostar em votar a reforma da Previdência,
ele tem que ter a garantia de que vai ter um presidente que vai ter um baita sucesso político e vai ser um cabo eleitoral dele nas próximas eleições. O Lula conseguiu muita coisa porque quem estava perto dele tinha voto. Agora, o Bolsonaro, quando você começa a ver o definhamento do Bolsonaro, começa a perceber que é um sujeito sem menor noção de nada. O deputado vai bancar isso aí. É por isso que estão montando agora lobbies empresariais. E é uma loucura, porque se passar esse fundo de capitalização, que não vai passar, né? É a destruição da Previdência Social. Esse negócio do BCP é de uma maldade monumental, que nem os parlamentares mais conservadores estão a fim de endossar. Né? E Previdência é coisa de longo prazo, que vinha sendo tratado. Você teve lá atrás, a própria Dilma, quando ela cria o sistema do setor público lá, era um sistema para conseguir o equilíbrio num prazo. Você não tem equilíbrio de imediato. Equilíbrio de imediato é você atropelar direitos, né? Adquiridos. Então, à medida que vai ficando claro, mas o que você tem? Os jornais e televisão repetindo diariamente, não, se não mudar a Previdência, o país acaba. Que é um terrorismo primário que sempre foi utilizado pelos economistas e os jornais, você fala em fake news, você fala em um conjunto de notícias falsas, os jornais, eles persistem nisso. Não tem a imaginação ou interesse de ampliar a discussão. Tem que fazer ajustes? Tem. Como é que são os ajustes? Como é que se negocia? Como é que você garante os direitos já adquiridos? Né? Então, eu acho que, à medida que a cada dia que passa, fica mais claro que o Bolsonaro está a reboque de um projeto antissocial, antinacional, e é um sujeito, um alucinado total, ele e os filhos. Né? Então, a cada dia que passa para ele, nunca é mais, é sempre menos, parafraseando. Acho que era Manuel Bandeira que falava isso. Sabe? Zeira. Eu começaria a minha fala aqui hoje pensando na competitividade do país do futuro. Né? Nós estamos dizendo, nós temos a PEC da morte, que limita por 20 anos, né, qualquer gasto público, ou seja, qualquer possibilidade de manter ou aumentar os serviços em prol da população, de saúde, educação e os investimentos. E os investimentos também para as empresas. Nós temos visto aí a restrição dos recursos do BNDES, acabou recentemente também divulgado cortes, né, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Como você vê a possibilidade desse país ser um dos países competitivos nesse mercado internacional? Olha, hoje eu publiquei no GGN lá uma paródia aí sobre essa questão da análise macroeconômica brasileira. GGN é o portal que Luiz Nassif mantém há muito tempo na internet. jornalggn.com.br. Aqui você criou um discurso, a manipulação da macroeconomia, você avacalhou a macroeconomia, porque toda a discussão que você tem em nível de imprensa e tudo é em cima de mercado, em cima de posições únicas. Então é o seguinte, se eu acabar com a legislação trabalhista, eu vou gerar emprego. Tá, se eu acabar com a legislação trabalhista, eu tenho desmonte do mercado formal, eu tenho impacto na arrecadação, eu tenho impacto no crediário, que é digamos, a segurança no trabalho que permite o crediário. O que eles fazem? Eles ficam só num ponto. Se acabar com a legislação trabalhista, gera emprego. Eles não analisam. A macroeconomia, o que é? É você analisar as correlações. Se eu mexo aqui numa peça, que nem xadrez. Eu mexo numa peça que eu mudo o equilíbrio do tabuleiro. É eu saber avaliar isso. Aqui não. Se fizer a reforma da Previdência, se não fizer, o país está morto. Daí você fala, a competitividade ela passa por quê? Passa por política científica e tecnológica. Você está cortando em cima do teto. Por que você fala? Se eu tiver o equilíbrio fiscal, todo mundo investe. Quando você olha a realidade, o que é? O empresário investe quando tem demanda. Ele não come, ele não vende sem equilíbrio fiscal. É demanda. Então, se tem alguém comprando, ele vai ocupando o espaço da empresa dele, quando está ocupado, ele investe e amplia o espaço dele. Né? Aqui você toma todo um conjunto de medidas que acaba com a demanda interna. Então, você tem a economia caindo, você tem 3 grandes agentes, que é Estado, famílias e pessoas físicas. Estado, empresas e famílias. Isso. Os 3 altamente endividados. Então, como que você recupera a economia? As famílias não conseguem consumir mais por conta de desemprego, conta de queda de renda, conta
por conta de endividamento. As empresas, elas estão com um grau de endividamento monumental devido às políticas do Joaquim Levy lá atrás, que começa com o Joaquim Levy e acentua com o Meirelles e com o Guedes. Então, o Estado é o único que poderia dar um tranco para começar a mover a economia. Mas eu não posso, porque isso vai contra a minha ideologia. Então, eu vou conseguir o equilíbrio fiscal cortando despesa. Quando eu corto despesa, a economia cai e a receita cai mais do que o corte que eu fiz em despesa. Isso que eu estou falando não é teoria, é o que ocorreu de fato na economia. Mas quando você pega o mercado, pega a imprensa mainstream, não, se fizer os cortes aqui, se fizer a PEC, se fizer isso trilhão. Aquilo. Um trilhão virou assim, número. joga, trilhão. E chuta números assim, Ô, chuta Nassif, você fez referência ao Levy, ministro da Dilma, o Meirelles, ministro do Temer, e este Guedes, ministro sabe lá do quê. Se você tivesse, nesse período em que você é profissional de imprensa, cuida da área econômica, eu me lembro muito bem de você ainda estagiário na Veja. Lá se vão 50 anos. E a gente Isso. ia comer lá na Lapa. Exatamente. Tem algum ministro da Economia, neste período, que você olhe e diga, esse acertou mais do que errou? Você vê, desde do Marcílio, que você criou uma dependência total da política econômica em relação ao mercado. O Malan ele repetia os mantras de mercado. Não precisamos de inovação e tecnologia, basta comprar equipamentos que venha a tecnologia embarcada no equipamento, que é um absurdo monumental, né? Se você pega o Lula, quem era? O Palocci. O Palocci era um ator político fazendo meio campo com o mercado. Mas naqueles pontos centrais, de desenvolvimento, que é um câmbio competitivo, taxa de juros em nível razoável, não se mexeu por conta do medo do mercado, né? Você teve lá atrás, com o Itamar, o Paulo Haddad, aquele caos que veio depois do bloqueio de Cruzados, que ele fez alguma coisa, né? Mas com a Dilma, você teve o Nelson Barbosa, aí, que poderia ter sido um bom ministro, aí, mas não teve espaço, né? O Guido foi... Eu vou te falar, Juca, eu sou jornalista econômico desde 74. O primeiro ministro que me colocou na lista de impedir, de bloquear informações, foi Guido Mantega, pelas críticas que eu fazia a ele, sabe? Mas quando você pega Meirelles, o Paulo Guedes não tem paralelo com os demais ministros que vieram por aí. É destruição. É destruição. O Joaquim Levy tinha aquela lógica, você vê o que é o mercado. A Dilma deixou acumular passivo, queda de nível de preço de commodity, queda de nível de atividade. A Dilma faz a economia caindo já. Daí vem o Joaquim Levy e faz aquele baita ajuste recessivo, que deu reajuste de tarifas, alinhamento de tarifas, aumento de taxa de juros, corte de gastos públicos, com a Lava Jato destruindo a engenharia nacional. Então, tudo aquilo precipita, fez o que o mercado queria. A economia foi lá para baixo. Daí você conversa com esses gurus de mercado, vem cá, onde está o erro? O ajuste não foi forte o suficiente. Então, quando a gente fala, digamos, desse fundamentalismo religioso do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, na economia você tem um muito mais letal, mas é tratado como o IN. Então, se o cara fala que se não fizer a reforma da Previdência, o país acaba, isso aqui, ele está sendo moderno, ele está sendo de acordo com o manual. Se o cara ousa dizer que a reforma trabalhista vai acabar com todo o mercado formal de trabalho, não, esse cara tem visão anacrônica. Então, eles trabalham, como nós temos uma opinião pública midiática também muito medíocre para fomentar discussões e novas ideias, o que eles fazem? Quando você tem um crítico, você vai lá e cria... Corta o crítico. Corta o crítico. Por isso que a maior crítica que está sendo feita à ortodoxia e aos erros do Plano Real para cá é do André Lara Rezende, Sim. que tardiamente está fazendo uma autocrítica do que ele pensava na época, né? Às vezes eu olho para os nossos economistas, ignorantes que sou na matéria, e os comparo aos técnicos da Seleção Brasileira de Futebol.
Porque até quando acertam, como alguns acertaram, em seguida eles passam a errar. É uma coisa impressionante, a gente já volta. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, conversando com o jornalista, com o escritor, com o tocador de bandolim, Luiz Nassif. Nós vamos falar mais de economia, nós vamos falar de um livro que ele está por lançar, que é muito esperado, sobre uma figura absolutamente essencial da história recente do Brasil, o embaixador Walter Moreira Salles. Mas ainda vamos continuar aqui mais um pouquinho neste tema árido, mas tão necessário, que é a economia brasileira. Ana Marta. Nassif, toda a eleição do Bolsonaro, ele bateu muito em cima, né, da segurança, que ele estava fazendo um plano muito bem elaborado para a segurança da população, e nós estamos vendo que isso não é verdade. Nós estamos assistindo diariamente aí o Exército, os militares, na verdade, fazendo barbaridades, assassinatos em cima de assassinatos contra a população. Um exemplo. No Rio de Janeiro, recentemente, o Exército assassinou um homem negro com a sua família no carro, com 80 tiros. Isso é um plano que ele fez, mas não dá certo, por quê? Na verdade, a gente espera que segurança é para a população. Claro. E que segurança é essa que diariamente ataca a população, assassina pais e mães de família com tal brutalidade? Até faço uma ressalva aí. O Exército prendeu os 12 soldados lá que fizeram essa chacina, né? Mas hoje nós, com essa deformidade que tomou conta do país, nós temos assassinos como esse governador do Rio de Janeiro, Wilson Witts, ele é um assassino. Ele vai ser condenado por algum tribunal internacional em algum momento por crimes contra a humanidade. O que ele está fazendo, estimulando os tais snipers aí para matar a população civil, essa perseguição à população negra que ocorre, especialmente no Rio de Janeiro, essa ordem para matar, liberdade total para matar, isso é crime contra a humanidade. É crime contra a humanidade. Isso é um assassino, ele não pode ficar solto. Mas quando você pega o governo como um todo, o espírito é esse. Por que o Sérgio Moro não se pronunciou sobre isso? Todo o discurso de ódio que vem hoje da sociedade não vem em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro é a expressão histriônica desse espírito de... Vem da Lava Jato. E o Sérgio Moro mostrou com esse plano de segurança dele que ele não entende nada de segurança. Ele transforma tudo numa questão processual. Ontem ele, no Twitter dele, falou, agora vamos fazer algo relevante, que nem tem nos filmes americanos, agentes infiltrados. A Polícia Federal, eu conversei tempos atrás com o pessoal da Polícia Federal, que desmontou aquele assalto ao Banco Central lá no Ceará. Com agente infiltrado, tudo. E eles me falavam, pô, agora a Polícia Federal é esse pessoal que fica em banco de dados lá, recebendo informações dos Estados Unidos e se dizendo investigador. Então o plano do Sérgio Moro, em cima dessas 10 medidas, não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia de segurança. É uma estratégia que passa por você separar o que é o crime organizado do que é a segurança pública. Ele mistura tudo, trata todo mundo com essa liberdade para matar que ele tem nas 10 medidas que o Witzel estimulou, que o Dória estimulou aqui em São Paulo. Isso é crime contra a humanidade. E não traz segurança. Hoje eu estava passando, vindo para cá, ali no Jardim Paulista, um carro da polícia com 2 soldados com metralhadora. Jogo de cena, marketing. Só que é um marketing perigoso. Porque a qualquer momento eles sabem que tem endosso do comando maior para matar e atingem. Se atingissem os criminosos, seria crime. O Código Penal diz o seguinte, você só pode atirar se você tiver com o risco de ser atingido. Então, você colocar snipers lá para olhar quem que pode estar carregando arma aí, você tem notícias diárias aí de
civis sendo atingidos, crianças sendo atingidas. É uma coisa, é de uma selvageria, é um retrocesso monumental. E daí, quando você vai no Supremo, você pega, para mim, o maior endosso que tem ao fascismo, que é o Luiz Roberto Barroso, tratando tudo como se fosse combate à corrupção, endossando tudo, endossando essa violência policial, se calando e você pega as Forças Armadas, isso foi a maior irresponsabilidade possível do Michel Temer. Ele fez algo que não podia, colocar as Forças Armadas na segurança pública, a Procuradoria-Geral da República deixou passar, não reagiu. Então você tem uma intimidação, o grande problema nosso não é a ousadia dos malucos, é o oportunismo de pessoas aí que estão indo na onda, e é um medo absoluto que pega Supremo Tribunal Federal, tribunais de uma maneira geral, procuradores que só agora estão começando a pôr a cabeça de fora para reagir contra essas loucuras. Né? Então nós estamos hoje numa lei da selva. Numa lei da selva. Você tem a execução sumária hoje está incorporada nas práticas policiais. Né? E contra quem? Preferencialmente periferia e negro. Nassif, você comentou há pouco sobre a aprovação da reforma da Previdência, que talvez não aconteça da forma como eles querem, né? Tem uma coisa que eu vejo que tá colocada, e é muito difícil, e que está sendo muito difícil na sociedade, que é a comunicação do que significa essa reforma da Previdência. Né? As pessoas, quando ela fala reforma da Previdência, elas estão entendendo como aposentadoria. Se a pessoa que está em vias de aposentar ou mesmo aqueles trabalhadores que estão um pouco distantes desse acesso, eles falam, olha, a gente pode resolver essa questão da aposentadoria de outra forma, talvez até sistema de capitalização, tem uma parcela que pensa assim. Mas a população não entendeu ainda que isso é uma política de seguridade social, ela não entendeu o tripé constitucional, né, que garante saúde, que garante assistência social. Como que a gente faz essa comunicação com a sociedade? Nós estamos falando de SUS, nós estamos falando do Bolsa Família, nós estamos falando do FAT, dos recursos do FAT de qualificação profissional. Como que a gente faz esse debate com a sociedade para ela entender que o que está em jogo é eliminar todos esses programas que estão e que nunca deram prejuízo desde quando foi aprovado na Constituição de 88. Você pega a Constituição, previa recursos para os benefícios de prestação continuada, para tudo, para o conjunto, que foram sendo tirados gradativamente, pelo Fernando Henrique lá atrás, reduzidos. Né? Mas o grande problema é que a discussão pública hoje, não é apenas no WhatsApp, nas redes sociais, mas nos jornais, ela fica em torno de slogans. Então, você solta aí, ou a Previdência, ou o país acaba. E como é que você vai jogar uma informação razoável em cima disso? Quando você pega os empresários, você tem dois tipos de interesse. O do mercado, que é representado pelo Paulo Guedes, é de administrar os recursos dos novos fundos que podem surgir com a capitalização. E para isso, ele fala, eu tenho que garantir os que estão hoje aí. Daí ele fala vai conseguir 1 trilhão vendendo estatais, vendendo... Mas os empresários, de uma maneira geral, o negócio deles é o seguinte, eu quero reduzir o que eu pago na folha de pagamento. Então, se reduzir, tanto faz. Então, esse que é o problema, que cada um ele pensa no seu pedacinho, e você não tem hoje, nem na mídia, a mídia, em relação a direitos humanos agora, ela está se posicionando mais. Mas pensar o conjunto, pensar o país. Quer dizer, o que acontece com esse país se você acabar com os velhos ou com a paz social, já que você não tem a empatia de pensar no próximo? O que acontece com a paz social se você acabar com a formalidade no trabalho, acabar com a garantia da Previdência? E você vê, eu vou te falar, hoje as duas organizações mais próximas do que a gente entende como civilização são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O trabalho civilizatório que eles fazem é uma coisa comovente. Eles pegam pessoas que estão perdidas aí, sem Estado, sem apoio de nada, juntam, ensinam profissão, orientam e são tratados como radicais por esse jogo político. Né? São organizados. Então, hoje eu estava vendo um artigo dizendo o seguinte, a discussão brasileira não é esquerda, direita, é você recuperar a racionalidade mínima. As palavras foram deturpadas. Esse negócio da palavra, do discernimento, como é que você monta uma democracia em um país? Você tem lá o senso de julgamento, você tem que ter notícias objetivas. Daí você tem discussões criando
criando maiorias aqui. Isso aí se transforma em Constituição. Da Constituição se tem um conjunto de leis. E se tem um conjunto de práticas que se espalha pelo sistema judiciário e por todo o tecido social. Então eu não posso vir em público falar coisas racistas, ser homofóbico, ser isso. É um conjunto de regras. Quando vem lá em cima, você começa a deturpar as informações, que nem foi feito esse tempo todo. Sabe, dinheiro de Cuba através de garrafa de rum, invasão das Farc, todas aquelas maluquices que foram repetidas até criar esse clima de ódio contra o PT. Você vai desmoronando todo o processo de consolidação política e social. Daí vem o Supremo, endossa o impeachment. Hoje, qual é o maior medo do Supremo, além do toque de clarim? São os juízes de primeira instância que estão querendo se rebelar contra os tribunais superiores. Qual é o maior medo da Procuradoria-Geral da República? O jovem deslumbrado lá do Paraná que está querendo pegar o poder institucional do Ministério Público em proveito próprio. Qual é o receio do alto comando das Forças Armadas, que até agora é o mais profissional deles? É começar o sargento e o tenente querer ter atividade política, né? Então, esse desmonte que ocorreu... hoje eu vejo colegas aí, Juca, falando não, precisamos ser contra a ditadura, denunciar o que foi a ditadura. Em 2016, você tinha tudo delineado. Mas como você tinha uma guerra política, não, isso aqui não tem nada a ver com a ditadura. A ditadura você tinha tortura, hoje não tem. Todo aquele clima de 2016 é a mesma coisa de 64, chegando até 68, né? E os caras criando, insuflando o clima de ódio, tudo, sem se dar conta que 2 anos depois você ia perder o controle. Então, é complicado. Viu? Mas você atribui isso à ingenuidade? Não. Bom. Não. Sabiam exatamente Jogo o que de poder. viria. Sim. Jogo de poder. Sabe? E falta de visão estratégica. Sim. Né? Quando você pega um grande grupo de comunicação que começa a convocar passeatas contra a presidente eleita, e tem um papel central na derrubada de uma presidente, não tem nenhuma visão estratégica. A gente fala muito do político que só quer viver o dia. Ali é a mesma coisa. Executivos que queriam viver aquele orgasmo daquele poder absoluto naquele momento. Mas aqui nós tivemos esse período e uma falta de pessoas referenciais de toda a ordem. A gente já volta para esse tema, mas já que você citou, dá uma palhinha para nós, porque eu estou curiosíssimo, sobre o livro a biografia de Walter Moura Salles. Eu comecei a escrever em 91. Meu pai tinha morrido e você quer sempre recuperar a história do pai. Eu queria recuperar um pouco a história de Poços de Caldas do tempo do jogo. Do tempo? Do jogo. Do jogo. Poços, nos anos 30 e 40, sim. Era... Sim. Durante 2 meses por ano era a capital do Brasil. Você é de Poços de Caldas. Poços de Caldas, grande cidade. Isso. E daí um dia eu vou num evento e estava o Dr. Walter entrando com o Pedro, o filho dele, que andava na época. Sim. Eu tinha um programa na TV Gazeta, tinha saído da Folha, já minhas brigas lá com o Saulo Ramos e com o Sarney. Eu falei, se eu pegar a biografia dele, eu consigo reconstruir Poços. Não, meu pai não tinha nada a ver, meu pai era um farmacêutico, não tinha nada a ver com o sistema de poder, mas eu reconstruo a vida de Poços do Brasil. Daí tomei mais 2 taças de vinho para ganhar coragem, cheguei nele e falei, eu sou seu conterrâneo lá, eu queria escrever sua biografia. Ele ficou meio surpreso, e a primeira coisa que ele fez depois foi consultar um velho advogado que tinha vindo de Botelhos, que acompanhava o banco, eu tinha uns 90 anos de idade, né? Para perguntar de que família que eu era. Ele falou, o pai dele era um jovem, já tinha morrido meu pai, né? Um jovem trabalhador e sério, daí eu acho que veio o doce. E é interessante que o livro ele conta a história de um país que tinha um rumo, que tinha rumo. A direita tinha rumo, a esquerda tinha rumo. Tudo bem, estava em cima do desenvolvimentismo ainda, mas você tinha um projeto de país lá. Né? E ele é muito interessante, foi um personagem central nos anos 50, ele garantiu o crescimento do país com Getúlio, com Juscelino, porque o crescimento provocava desequilíbrios externos. E ele era o negociador da dívida externa. Ele negociou para o Getúlio, para o Juscelino, para o Jânio. Quando o Jango entra, ele foi o avalista para o Jango tomar posse. Lembrando, banqueiro. Banqueiro. Dono do Banco Moreira Salles, que vira o Banco Unibanco
E que depois é vendido, acoplado pelo Itaú. pelo Né? Itaú. Então, daí o Brizola, porque os militares estão preparados para derrubar o avião do Jango. Daí surge a alternativa do parlamentarismo, e o Brizola fala, pô, nós precisamos de alguém que tenha contato com os Estados Unidos e que não seja entreguista. Aham. É o Walter Moreira Salles. Tá. Daí ele assume como ministro da Fazenda do Tancredo, é perseguido em 64, depois, durante algum tempo, mas ele consegue, a partir do Brasil, tudo, ele consegue fazer parte da cúpula do poder mundial. Que era um capitalismo de família ainda, e ele tinha todo esse contato com os Rockefeller, com os Ford, com... O livro tem um monte de revelações interessantes, né? Como o dia que ele comprou o Banco Safra. Você já vai contar no próximo bloco. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o jornalista, escritor, tocador de bandolim, Luiz Nassif, que dizia do embaixador Walter Moreira Salles comprando o Banco Safra. Quando chega o período Jango ainda, o Safra ficou com medo de encampação, os comunistas, aquele negócio todo, e vendeu para o Dr. Walter. E depois quis de volta. Fizeram uma negociação, ele tinha um projeto em Portugal muito importante na parte imobiliária, fez uma troca. Daí, quando passou, veio 64, o Safra é muito amigo do Goberi, daí quis o banco de volta. Daí os amigos falaram, não vamos dar o banco de volta, não. Daí ele consultou, esse é uma outra figura, o Edmund Rothschild, que é o mais brilhante dos Rothschilds, que mandou um conselho para ele, falou, olha, acho bom você não brigar com os Safras, que eles são muito influentes aqui na comunidade judaica, bancária aqui. Então ele devolveu para os Safras. O Nassif, eu não quero que você entregue o livro inteiro, mas vamos lá. Título do livro? Chama Walter Moreira Salles, o banqueiro embaixador e a construção do Brasil. Porque eu tento mostrar as mudanças que ocorreram. Companhia Editora Nacional. Isto posto, eu lhe pergunto, o bandolim é uma terapia ou no fundo, você queria ganhar a vida, viver a vida como músico profissional? Ô, Juca, quando eu vim para cá, tinha um crítico de música chamado Paulo Cotrim. Sim, claro. Que falou para mim assim, ele foi jurado de um festival de música que eu candidatei, ele falou, você vai fazer carreira como compositor e eu vou ser o seu padrinho. Porque eu, com 18, 19 anos, participei inclusive ganhei uma final aqui de um festival, a Feira Permanente da Música Popular Brasileira, da Tupi, Sim. que o Fernando Faro fez. Eu fui para, eram eliminatórias mensais, e depois tinha uma final. E eu fui para a final, eu tinha 18, 19 anos, aí com os outros candidatos eram 2 músicas do Paulinho da Viola, 3 do Jorge Ben e mais uma da Sueli Costa. Nossa! Então, a parte da composição, para mim, eu gostava muito de compor e tudo, e o Cotrim foi jurado do festival, falou, você vai fazer carreira. Mas daí vem uma paixão maior, que foi o jornalismo. E a música, para você compor, você tem que estar pensando na música permanentemente. E o jornalismo também. Eu falei, não vai dar certo. Então, eu fiquei com o bandolim, que eu já tocava lá atrás, porque o bandolim, ou a roda de choro, você senta, toca 1 hora, toca 2 lá, acabou, você não precisa ficar com a cabeça cheia. Né? Tá, então, entre o jornalismo e a música, a composição, fiquei com o jornalismo. Depois fiz algumas músicas para filha, para... Mas... Você sabe, você acabou de fazer uma referência aí, dizendo que o Rothschild disse ao Walter Moreira Salles, olha, é bom não brigar com o Safra, mas que o Safra havia vendido o banco com medo do comunismo. Você sabe que eu estive com o ex-presidente Lula lá em Curitiba, fazendo uma visita a ele, e uma das coisas que ele disse, que me chamou muita atenção, foi o seguinte, ele disse, a nossa esquerda precisa começar a discutir e entender o seguinte, que o grande mérito de países como a União Soviética, como Cuba, como a China, não foi exatamente o regime que eles implantaram, porque eles não fizeram direito.
Mas foi o medo que eles despertaram em alguns países que, em função disso, trataram de criar a sociedade do bem-estar. E aí deu o exemplo da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca e tal. Você acha que isso faz sentido, Nancy? Total, total. E o Lula sempre foi um social-democrata pragmático, né? Que, com toda essa questão da inclusão, dos direitos sociais. É tanto que, digamos, a prisão dele, a maior reação veio da social-democracia alemã, da social-democracia francesa. O Lula, veja bem, você tem essas mudanças que estão ocorrendo, você teve com essa financiarização da economia mundial, foi provocando aquele negócio da lição de casa. Se fizer tudo certinho aqui, nós vamos conseguir o paraíso. O que é tudo certinho? É cortar merenda escolar, é matar os velhinhos de fome. Daí você fazia tudo isso. Continuava o estado de mal-estar. Não, tem que insistir, tem que insistir. Quando vem a crise de 2008, essa fantasia acaba. Só que a social-democracia tinha perdido o rumo. Porque o discurso ideológico era tão forte que a social-democracia francesa, inglesa, tudo, incorporaram muitos desses conceitos. A liberdade total de fluxo de capitais e tudo. Então, nesse momento, quem emerge como a grande bandeira da social-democracia é o Lula. A partir de 2008, o Lula era um presidente competente, mas em 2008 deu um treco nele lá, que eu não sei o que aconteceu lá, e virou o maior estadista do mundo. Então, digamos, o que ele fez com o Brasil nesse período de recuperar a economia no meio dessa crise monumental, o que ele faz com a diplomacia internacional, orientado pelo Celso, Amorim e tudo, o que ele faz nas políticas internas aqui, com as concessões que acabou fazendo para mercado, câmbio e tudo, aí que era. Não dá para você julgar, você tinha que ter governabilidade. Né? Então, ele vai para a França, para a Espanha, com uma grande esperança da social-democracia. Hoje eu recebi muitos intelectuais franceses, espanhóis aqui, que a gente entrevistou, essa maravilha brasileira de ter conseguido participação com as conferências nacionais, com os conselhos. Rapaz, você olhava e falava, meu Deus do céu, vai dar certo. Daí entra a Dilma com aquela ideia de fazer a transição dessa riqueza financeira para a infraestrutura, reduz spread bancário, você fala, pô, agora que vai dar certo. Mas não se percebeu, né, as mudanças estruturais, se abandonou o discurso político. O discurso político era essa bandeira do desenvolvimento social. Né? Então, o Lula ele foi o principal. Quando o Obama vem e fala, você é o cara, por quê? Porque o Obama tentava implementar isso com os programas de saúde, tudo, e esbarrava nessa visão essa visão exclusivista dos grandes bilionários e do mercado. A diferença do Dr. Walter é que ele queria ser um grande empresário de um grande país. Então ficava claro a relevância do país. Né? Ao mesmo tempo, esse discurso de meritocracia, ele se fortaleceu nesse último período, né? Dentro das universidades, que é uma grande preocupação. E dentro das próprias empresas. Sim. Fazendo um discurso, olha, trabalhador, você consegue as coisas pelo seu próprio mérito. Você não precisa nem de representação sindical. Você tem... Né? Nas universidades aconteceu a mesma coisa. Então. Pelo menos nesses últimos 7, 8 anos, a gente viu se intensificar esse discurso de que o jovem não deveria pensar no futuro como sendo funcionário de uma outra pessoa. Ele teria que ter seu próprio negócio. É isso. Né? E aí apareceram. Eu acho que tem um lado que é importante, né, da inovação, as startups que surgiram nesse último período, que é uma criação de jovens, que está para uma demanda futura de inovação, de criação nacional. Agora, ao mesmo tempo, isolou. Esse foi um discurso que ajudou a separar a sociedade e fazer com que esse lado mais liberal da sociedade conseguisse o que conseguiu, que foi a própria eleição de Bolsonaro. A meritocracia necessariamente precisa da igualdade de oportunidades. Claro. Né? Sim. Então, mas o que se fazia, o discurso liberal dizia o seguinte, não, então você tem que fortalecer o ensino. Mas era meramente um discurso para esvaziar o papel central do Estado na redução de desigualdade. Tá. O Estado é um avanço civilizatório. Quando você pega as eleições, e você vê, não é uma coisa revolucionária. O Estado, com aquele sistema dele, permitiu uma inclusão lenta ao longo do século,
das mulheres ganharem direito a voto, dos negros. Nos Estados Unidos, até algum tempo atrás, já tinha toda sorte de manobra aí para mudar os distritos. Mas, com tudo isso, se abria um espaço de esperança de integração. Então, quando vem esse pessoal com a meritocracia e a destruição do Estado, e nós criamos também vamos pegar um outro caso da competitividade. Nós tivemos nos anos 90, eu fiz parte desse movimento pela qualidade total e tudo, porque a inflação tinha descuidado, feito as empresas descuidar de tudo. Então, você tinha que ter racionalização de processos. Daí você tem a etapa seguinte, que era fantástica, que era a inovação. A inovação, as parcerias internas, o ambiente interno das empresas era central para conseguir a adesão de todo mundo. Daí surge o Lema como grande vitorioso e o Falcone, que tem um papel relevante. E vira um marqueteiro. Então você teve uma inversão completa. Você pega o grande empreendedor brasileiro, que seria uma repetição do Dr. Walter Moreira Salles, se tivesse uma equipe que foi o Eike Batista. O Eike pegou aquela facilidade que ele teve de acumular capital e deixou obras, portos, Era um atrapalhado, era um anarquista. Mas o exemplo aqui era dado pelo Lema. Veja, não, porque o Lema é o sujeito que não depende de Estado. Pô, o que ele está fazendo com a Eletrobras é golpe. O que ele fez com a Semar é golpe. Mas o que o Lema fazia? Você tem o curto prazo e o longo prazo. Eles amarravam, criavam um CEO genérico. Ele não precisava entender do setor. Bastava entender de esquemas de divisão do butim e aumentar a rentabilidade dos acionistas e dos executivos que tinham participação de lucro. Então é o seguinte, eu dependo do balanço trimestral. Eu para pensar no futuro, eu tenho que fazer um investimento aqui em inovação ou segurança, Vale do Rio Doce. Só que se eu fizer isso, vai comprometer o resultado imediato. Não faço. Então eu não vou fazer isso. Então eu vou matando a empresa. E o Lema, o que fazia? Pegava só setores tradicionais, porque falava, aqui não vai ter inovação, não preciso gastar com inovação. Então, eu vou lhe interromper para lhe dizer o seguinte, 2 outras ideias que eu ouvi do presidente Lula. Saindo daqui, eu não vou mais falar em distribuição de renda, vou falar em distribuição de riqueza. E reclamou que o Brasil não tem mais empresários do padrão. Ele citou Bardella, Antônio Hermílio, e aparentemente, digamos, eram adversários dele, né? Quando presidente do Sindicato de São Bernardo. Construtores de riqueza. Né? Isso, mas ele tinha... Você concorda? Totalmente. Eu visitei há 2 anos um dos últimos grandes empresários brasileiros, que foi o Paulo Cunha. Tá. Esse do é um grupo grande outro homem. que está doente, está Eu podendo se sei, comunicar todo. Esse eu tiro o chapéu Esse todos os dias que lembro dele. Mas você pega os filhos dele, são marchadeiros aí, da Tá. financiarização e tudo. Tá. Ele foi o primeiro que me alertou para essa maluquice que vinha aí Tá. da financiarização. Ele foi num banco lá em Nova York, descendo no elevador, uma molecada aí de 30 anos, falando, amanhã vamos implodir o México. Ele foi o primeiro que percebeu isso aí. Né? Tá. O Gerdau, que foi um grande empresário com essa visão pública também. Você pega, e quando você pega, aí foi um baita erro também de concentrar tudo nas empreiteiras, né? Mas as empreiteiras aqui, num determinado momento, elas passaram a ser a base da competitividade brasileira. Com todos os abusos que ocorreram, a Odebrecht virou um gigante, Sim, levando mundial. o Brasil para fora, exportando serviços, entrando em segurança, entrando isso. Elas foram destruídas não pela corrupção que ocorreu, foram destruídas por uma questão geopolítica. Se fosse só pela corrupção, você punia quem não é a empresa que corrompe. Quem corrompe são os executivos. pessoas, E claro. preserva as empresas. Né? Então, esse negócio do Moro aqui foi uma coisa marcada para atacar aquilo que o Brasil tinha conseguido de mais competitivo. É curioso, né? Porque é uma coisa para se pensar. Pensar no juiz Sérgio Moro, que investigou, denunciou, sentenciou o presidente Lula e virou o carcereiro do presidente Lula, não é? Porque, enfim, é quem comanda a Polícia Federal. Você o tem na conta de um agente Totalmente. norte-americano? Totalmente. É. A primeira vez que me chamou a atenção, a gente tem um levantamento lá no GGN sobre a indústria da delação premiada, e agora informações recentes que eu publiquei ali. No começo, o que me chama a atenção? É um trabalho que ele fez em 2005,
onde ele analisava mãos limpas e chegava à seguinte conclusão: a corrupção se dá porque é uma economia fechada, então as empresas internas podem abusar porque não tem competição internacional. Então tem que abrir a economia. Eu falei, pô, será que ele pegou isso aqui da mãos limpas ou é uma postura ideológica? E ficou aquilo no ar. Daí passa um tempo, a gente começa a tentar levantar a cooperação internacional entre a Procuradoria-Geral da República e os Estados Unidos. O Rodrigo Janot sai daqui com uma equipe da Lava Jato para ir nos Estados Unidos levar provas contra a Petrobras. Daí eu tenho um belo colaborador lá no GGN que conhece muito diplomacia internacional, Departamento de Estado, falou, isso é um absurdo, quem que tinha que ir lá era a AGU para defender a Petrobras. A Petrobras é vítima. E eles assinam, dão todos os elementos para a Petrobras ser processada. Sim. Na época eu mandei um e-mail lá para o cara da Cooperação Internacional, ele pediu para a assessoria responder, uma resposta besta. 30 dias depois, estoura o caso eletronuclear. Daí vem o caso eletronuclear, eu mando um e-mail para o sujeito, falei, pô, mas se foram buscar informação contra o programa nuclear brasileiro lá, ele falou, posso garantir que não fomos com essa intenção, ou seja, voltaram. Eu vou investigar com quem que o Janot esteve, foi com uma advogada do Departamento de Justiça, que era até um ano antes, advogava para a indústria nuclear norte-americana. Então, a gente começou a compor essa história. Daí eu entrevisto ali o procurador da Cooperação Internacional, que é um cara sério lá. E ele começa a falar das relações informais que se formaram entre o Ministério Público e autoridades americanas para trocar informação. Daí você vai avançando e descobre lá que em 2002, depois das Torres Gêmeas, os Estados Unidos criaram um novo departamento, DHS, que é uma espécie de gabinete de segurança institucional, para combater o terrorismo mundial e pereré. O DHS traz para ele o NSA, traz CIA, traz tudo para dentro dele. Logo depois, eles aprovam uma lei anticorrupção no âmbito da OCDE, trazendo para os Estados Unidos qualquer problema de corrupção que envolveu o dólar é julgado nos Estados Unidos, entrando sobre a autonomia jurídica dos demais países. Já ficamos com a orelha em pé. Daí você começa a acompanhar mais a Lava Jato, e daí descobre, aliás, quem me chamou a atenção foi o Serra. Não o Serra que me chamou a atenção, sim, mas uma nota da Wikileaks, do embaixador aqui, mandando para o Departamento de Estado, lá que o governador de São Paulo, José Serra, quer de todo jeito um contato com a DHS, porque tem ameaça de estourar bomba no metrô de São Paulo. Não existe isso. Ele não quer recurso, não quer nada, só quer uma reunião. Eu vou investigar por que ele está nessa aí. Porque a DHS, a primeira operação dela no Brasil foi no caso Banestado. E lá descobriram transferência de recurso dele para os Estados Unidos. Depois mataram tudo isso. Então eu falei, pô, ali foi o primeiro contato. Daí, recentemente, há um mês, eu publiquei eu denunciei esse negócio dessa fundação que eles estão querendo criar para ficar com o dinheiro administrar o dinheiro da Petrobras. E daí eu me mando uma dica de um telegrama da Wikileaks. Porque eu denunciei aqui que a JUF, a Associação dos Juízes Federais, vai estar montando um seminário aqui, bancado pelo Departamento de Estado. Daí me mandam esse Wikileaks de um congresso que teve em 2009, aqui 50 procuradores, juízes, Polícia Federal, Polícia Civil, organizado pelo Departamento de Estado. Quem que eram os palestrantes? O Gilson Dipp, que estava na AGU na época, Sérgio Moro. E daí eles tiram uma das conclusões lá, montar um projeto piloto, ou com São Paulo, ou Curitiba, ou Campo Grande, um projeto piloto para ensinar, na prática, juízes e procuradores a trabalhar em cooperação com as forças de segurança. Então, você está indo no outro patamar, é força de segurança. O que é força de segurança dos Estados Unidos? É CIA. E a ideia era criar um projeto piloto e fornecer todo esse material. Daí, nós pegamos, antes disso, tempos atrás, uma palestra de um sujeito chamado Kenneth Blanco, do Departamento de Justiça, feita lá num instituto de lobby nos Estados Unidos, Atlantic Council, onde ele contava como é que foi montada a Lava Jato. Eles pegaram todas as dicas, passaram informalmente para a Lava Jato. Como é que você explica um juiz de Curitiba sendo titular de uma ação, de uma corrupção que ocorre em Brasília, com personagens do Rio de Janeiro? Eles passaram todo esse material,
Quando estava tudo pronto para fazer a denúncia, daí eles fazem um ato de cooperação internacional para validar as provas. Nassif, a gente precisa encerrar. Eu vou te fazer um pequeno desafio. Você tem 2 minutos para dizer, vai ter jeito ou não vai ter jeito? Vai ter jeito. O Brasil é maior que o abismo? É maior que o abismo. Ah. Maior que o abismo. Você vai ainda passar por um segundo desafio, que é ver como vai se comportar o governo do Hamilton Mourão, que vai ser o próximo presidente da República. Você está tendo uma reorganização, porque você teve toda aquela miscelânea que se cria em torno que leva o Bolsonaro ao poder, que tem fundamentalista religioso, tem Olavete, tem o pessoal do mercado, tem liberais anti-PT, todo esse negócio. Quem conta o jogo político e econômico sabe que o Bolsonaro é inviável. É inviável, não tem jeito, não tem conserto. Mas os filhos dele vão deixar o Mourão assumir? Mas os filhos dele é que não tem... Sim. Não, ele vai cair por si. Ele vai cair por si, porque ele tem todo aquele envolvimento com milícias. Então, a hora que tiver o Congresso já mais ou menos pronto, a mídia já está contra ele, o PSDB começa a se aproximar. Então, eles vão tentar reaglutinar esse grupo em torno de um cara racional. E quando você pega o Mourão ele conhece estratégia militar, né? Desde o Sun Tzu lá até... E o que ele está fazendo é discurso de conciliação. O que os romanos faziam. Os romanos... Você tem o período da guerra e o período da consolidação. A consolidação você não pode ter guerra, que é desgaste, você mantém o inimigo ligado. Então você vai ter esse desafio do Mourão, que você não sabe se ele vai ser uma parte racional de um projeto de ultradireita ou se ele entendeu que projeto de nação você tem que conquistar adesões e tem que abrir espaço para a oposição, né? Então vamos ter que passar por esse teste ainda até que você consiga recuperar a democracia, as eleições. E essa farsa do Estado de Direito não resiste ao ponto mais relevante, a presença de um preso político em Curitiba. Zeira, Ana Marta, muitíssimo obrigado. Obrigada. Pela companhia, pelas perguntas. Quero agradecer a você, lembrando que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite, que na região metropolitana de São Paulo você sintoniza a TVT no canal 44.1, no YouTube, evidentemente, a qualquer hora. Lá você pode se inscrever no canal. Agradeço ao velho companheiro Luiz Nassif. Precisamos nos ver mais em outros ambientes, mais etílicos. Mais etílicos e mais musicais. E lembrar sempre que, apesar de tudo, desesperar jamais.